A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. A graça, o apostolado chegou nesse lugar, trazendo um mover pra curar e prosperar. Eu te declaro salvo pela graça de Deus e abençoado por Deus em Cristo com todas as bênçãos. Vocês aqui na igreja, eu também declaro vocês debaixo da graça e do meu apostolado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bem-vindo ao Ministério Graça Apostolado. Este é o programa que está mudando a sua vida de uma vez por todas. Assista o programa e sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio que você foi escolhido por Deus, predestinado por Deus, para ouvir a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém? Vamos aplaudir a Deus todo o nosso coração! Abba, Pai! Você que me assiste através do programa Graça Apostolado, acesse o nosso site. Olha no seu visor embaixo, www.graçaeapostolado.com.br. Acesse o nosso site, leia as minhas apostilas e o Espírito Santo te dará o perfeito entendimento da graça de Deus. E então, cumprir-se-á na sua vida Filipenses 2:2. Teremos o mesmo modo de pensar. E isso para a glória de Deus. Acesse também, através do nosso site, mande-me um e-mail com suas dúvidas ou perguntas. Olha no seu visor, contato@graçaeapostolado.com.br. Mande-me um e-mail e eu estarei te mandando apostolados semanalmente para o seu e-mail, para o endereço que você me mandar. Eu te declaro um abençoado de Deus em Cristo Jesus. Amém? O tema da mensagem hoje, vocês aqui na igreja e você que me assiste agora no programa Graça Apostolado. O tema da mensagem: não há diabo. Não há diabo. Anote o tema no seu caderno para que você acompanhe, juntamente com o Espírito Santo e com o seu apóstolo, as revelações da graça e desse apostolado. Amém? Diga para o seu irmão, diga: não há diabo. Pô, pastor, como que não há diabo se lá na igreja, do sistema do reino de Deus, né? Eu vejo diabo para cá, diabo para lá, diabo para cá. Diabo... Tá, pera um pouquinho. De repente você está como Filipe, lá no livro de Atos. Porque para Filipe, o que para ele era espíritos imundos, para Paulo eram obras da carne. Então é preciso saber diferenciar entre as obras da carne e espíritos malignos. Mas vamos ver o tema da mensagem hoje: não há diabo. Diga comigo bem forte: não há diabo. Não há diabo. Amém? Amém? Pastor, como que não há diabo? Olha aqui em Jó capítulo 1, abra sua Bíblia, antes de Salmos. Ah, pastor Marcos, você vem para cima de mim com essa conversa que não há diabo. Em Jó capítulo 1 fala que há sim. Então vamos ler Jó 1. Mas é preciso, antes de ler qualquer parte da Bíblia, respeitar a aliança e os povos. Então você que pensa que há diabo baseado em Jó 1, eu vou ler juntamente com você Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Quem já achou? Jó 1, versículo 6. Jó 1, verso 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Está vendo, pastor? Como você me diz que não há diabo, se a Bíblia diz que os filhos de Deus foram ter com o Senhor, e veio também juntamente com eles o diabo, Satanás. Presta atenção agora. Jó, capítulo 1, é velha aliança, é antiga aliança. É preciso você respeitar
esses princípios bíblicos e básicos do entendimento da palavra de Deus. Nós não podemos pegar tudo que tem na Bíblia e pensar que é para o dia de hoje. Quem está entendendo? Você não pode pensar, primeira coisa, você não pode trazer tudo da Bíblia para os dias de hoje e nem pensar que tudo que está na Bíblia é para você. Porque além da Bíblia ter duas alianças, a velha aliança e a nova aliança, a lei e a graça, a Bíblia também fala de dois povos, os judeus e os gentios. Nós não somos judeus, nós somos gentios, ou seja, os não judeus. Então, regra número 1 para se entender a Bíblia, para se entender a palavra de Deus. Escreva no seu caderno. Diga comigo, é preciso respeitar as alianças. Diga, e os povos. Ou seja, para quem foi dirigido tal palavra? Aonde se encontra tal palavra? Alguém dirá, pastor, você disse que não há diabo, mas em Jó capítulo 1 fala que há. Não, que há não, fala que havia. Não, pastor, que havia. Mas por que havia e não que há? Deixa Jó 1 aberto. Abra Hebreus capítulo 7. Vamos ver o que diz a velha aliança e o que diz a nova aliança. Hebreus capítulo 7. Quem já achou, diga amém. Hebreus 7, versículo 12. Hebreus 7, 12 diz assim: pois mudando-se o sacerdócio... Alô? Pois mudando-se o sacerdócio... Peraí, pastor. Qual o sacerdócio que mudou que eu não estou sabendo de nada? Então volta em Hebreus 3. Você está em Hebreus 7? Volta em Hebreus 3 e eu já continuo em Hebreus 7. Volta em Hebreus 3. Ó, Hebreus 3, versículo 1. Hebreus 3, verso 1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, Hebreus 3, verso 3. Jesus, alô, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então mudou, Hebreus 7, verso 12. Mudou o sacerdócio. Alô, compara Hebreus 7, 12 com Hebreus 3, versículo 3. Hebreus 7, 12. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, Hebreus 3, verso 3, Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. O que isso quer dizer? Quer dizer que mudou a aliança. Jó capítulo 1, versículo 6, já não está mais prevalecendo entre nós. Alô, dá um sinal quem está entendendo. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Vocês não podem pensar que isso vai acontecer com vocês nos dias de hoje. Quando vocês vierem para a igreja congregar, para o ministério, você nunca pode pensar que o diabo vai vir junto com vocês. Só porque isso aconteceu um dia na velha aliança. Quem está entendendo? Então diga comigo, Hebreus 7, 12. Diga, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então diga para o seu irmão, mudou a lei. Não é mais lei, agora é graça. Não é mais Moisés, agora é Jesus. Quem está entendendo? Rapidinho, é Romanos capítulo 6. Abre aí. Romanos 6. Diga para o seu irmão, não há diabo. Diga para ele. Não há diabo. Romanos 6, vamos ver isso. Alô, vamos comparar Romanos 6, 14 com Hebreus 7, 12. Não fecha Hebreus 7 não. Porque se estiver escrito, eu também creio. Você está entendendo, abençoado? Eu declaro que sim. Romanos 6, 14.
Diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Digam todos, por quê? Porque não estáis debaixo da lei. Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei. Alô? E Jó capítulo 1 é o quê? É graça? Jó capítulo 1 é o quê? Dá um sinal, quem está entendendo? Então você não pode comparar, ó, você não pode se basear em Jó 1. Porque Jó era lei. E Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Receba essa palavra na sua vida. Amém? Abençoado, predestinado, santificado, santificado. A Avinesp, Associação dos Vigilantes Noturnos do Estado de São Paulo, tem no seu quadro associativo os melhores vigilantes noturnos. Abençoado, acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Em nosso site você vai adquirir as apostilas em graça, de estudo bíblico, profético e apostólico. Não se esqueça, acesse ainda hoje www.graçaeapostolado.com.br. Você é um abençoado. Abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Eu estou aqui para te convidar para participar conosco neste domingo às 18 horas na Rua Oratória, número 5008, no Jardim Ana Maria, em Santo André. Venha estar conosco, venha participar dos nossos cultos de louvor em graça, neste domingo às 18 horas, na Rua Oratória, número 5008, Jardim Ana Maria. Lá está o Ministério Graça e Apostolado, onde você vai receber a graça de Deus. Abençoado, Rua Oratório, número 5008. Venha participar, venha estar conosco, venha receber a graça e apostolado. Você nunca ouviu um culto em graça? Então venha, abençoado. É neste domingo, às 18 horas, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Eu estou te aguardando lá no Ministério Graça e Apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Predestinado, justificado, santificado. Pois bem, Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então levante a mão, você que me assiste em casa, digam todos comigo, levante a mão e diga: eu não estou debaixo da lei. Diga, não é o apóstolo que diz isso. Diga, é a Bíblia. Diga, está escrito: eu não estou debaixo da lei. Diga, eu estou debaixo da graça. Diga, Jó estava debaixo da lei. Diga, eu não estou debaixo da lei. Diga, eu estou debaixo da graça. Quem está entendendo, aplaude. Ah, papai. Alô? Agora você vai ver aonde vai entrar Hebreus 7,12. Alô? Olha aqui no meu dedo. Se Jó estava debaixo da lei, e debaixo da lei, o diabo foi junto com os filhos de Deus, quando eles foram congregar. Debaixo da lei. Se Jó estava debaixo da lei, e nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, alguma coisa tem que ter mudado. Diga, Hebreus 7,12. Diga, quando mudou o sacerdócio, diga, isto é, não é mais Moisés. Diga, Jesus, não é mais a lei, é a graça. Diga, quando mudou o sacerdócio, também mudou a lei. Diga para o seu irmão, estamos em outra lei agora. Qual é a lei que nós estamos, hein? Rápido, Romanos capítulo 8. Vamos ver debaixo de qual lei nós estamos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Você que me assiste no programa Graça e Apostolado, acompanhe na sua Bíblia. Romanos 8. Quero te lembrar que o programa Graça e Apostolado vai ao ar toda sexta-feira às 4 horas. Não perca, na próxima sexta-feira, programa Graça e Apostolado. Lembre-se, eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo. Eu quero te ensinar o que as igrejas não te ensinam. Eu quero te ensinar o que os pastores não te ensinam e nem te ensinaram. Não sei qual a sua idade, talvez eu seja até mais novo que você, mas eu fui enviado por Deus para te ensinar a verdadeira graça e o genuíno apostolado.
receba este ensino. Toda sexta-feira, às 4 da tarde. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, digam todos, agora. Vamos interpretar. Agora não é agora, hoje, já, nesse momento. Agora quer dizer, digam todos, nesta nova aliança. Então o texto ficaria assim, ó. Portanto, nesta nova aliança, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levante a mão e diga, o meu espírito está em Cristo Jesus. Diga, por isso nenhuma condenação há em mim. Amém? Então não aceite, alô, você que me assiste, não aceite, não permita um pastor, um padre, o papa, o arcebispo, o bispo, o missionário, o presbítero, o diácono, o obreiro, a igreja, o sistema. Não aceite ninguém te chamar de pecador, pois você não é pecador. Já começa que você nem nasceu pecador. Mas pastor, os pastores dizem que nós nascemos debaixo do pecado. Digam todos, nós não. Moisés nasceu debaixo do pecado. Davi nasceu debaixo do pecado. Isaías nasceu debaixo do pecado. Jeremias nasceu debaixo do pecado. Malaquias, Josué, Jó, eles nasceram debaixo do pecado. Paulo, né, nasceu debaixo do pecado. Mateus, Pedro, Marcos, eles nasceram debaixo do pecado. Nós não. Por que eles nasceram debaixo do pecado? Porque eles nasceram antes de Cristo. Nós nascemos depois de Cristo. Ou seja, eles nasceram debaixo da lei, nós nascemos debaixo da graça. Quem recebe? E debaixo da graça, nenhuma condenação há para os espíritos que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas para estar em Cristo não é preciso aceitar Jesus? Não! Nothing! Quem diz isso é o sistema. Quem diz isso é a tradição. A Bíblia não diz que para estar em Cristo é preciso aceitar Jesus. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17, portanto, quem agora está em Cristo, quem agora, olha o agora de novo, quem nesta nova aliança nasceu ovelha, quem nasceu, o seu espírito é filho da salvação, então já é uma nova criatura. Alô, se você é ovelha, se você nasceu para a salvação, você já nasceu nova criatura. Por quê? Porque a lei, ou seja, as coisas velhas, aquele modo de nascer debaixo do pecado, as coisas velhas já se passaram. Graças a Deus, tudo se fez novo. Tudo mudou. Diga comigo, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Diga, nesta nova aliança, tudo se fez novo. Nesta nova aliança, tudo se fez novo. Ou seja, o que quer dizer tudo se fez novo? Ou seja, já nascemos novas criaturas. Já nascemos as ovelhas. Vou deixar bem claro. Existem duas sementes na terra. Existe a descendência de Abel, são ovelhas, e a descendência de Caim, que são bodes. Ou seja, os filhos da salvação e os filhos da perdição. Então, os vasos de honra e os vasos de desonra. Os que são vasos de honra, pastor, mas como que eu vou saber quem é vaso de honra? João capítulo 10, Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Você que me assiste, o que você está fazendo? Ouvindo a voz do seu Senhor e o seguindo. Isso prova que você é ovelha. Se você é ovelha, você é escolhido. Se você é ovelha, você é chamado por Deus. Se você é ovelha, você é predestinado. Por isso que você crê na Bíblia, porque você é ovelha. E se é ovelha, nessa nova aliança, tudo já fez novo, já nasceu nova criatura, já nasceu sem pecado, já nasceu salvo pela graça, já nasceu batizado em Cristo, já nasceu com a vida eterna. E uma vez salvo, sempre salvo. Quem recebe? Abba Pai! Maravilha! Receba essa palavra na sua vida. Palavra que veio para transformar. Palavra que veio para mudar. Na verdade, o programa Graça e Apostolado veio predestinado do céu para mudar a sua vida. Para de sofrer. Tem uma igreja que fala pare de sofrer, mas eles deviam mudar. Eles deviam falar assim, ó, venham sofrer, porque é aí que começa o sofrimento. Eu te digo de verdade, quando você recebe a graça e o apostolado, de fato e de verdade, você para de sofrer. Porque então se cumpre Isaías 49, se cumpre
Romanos capítulo 9, onde está escrito: os que nele creram não serão confundidos. Ou seja, se você crer no que está escrito, ninguém e nada poderá te enganar. Eu te declaro uma ovelha de Deus, um escolhido de Deus, um predestinado de Deus, para receber, Romanos 1, verso 5, a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Receba essa palavra em sua vida, para a glória de Deus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Abençoado, adquira os nossos CDs de louvor e adoração em graça. Entre em contato conosco. contato@graciaapostolado.com.br. Você pode adquirir também os nossos CDs através do nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Lembre-se, você é um abençoado. Adquira os nossos CDs de louvor em graça. Abençoado. Comigo está sobre mim, anjos de Deus. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Abba Pai, meu amanhã. Em tudo eu vou. Abençoado, adquira os nossos CDs de louvor e adoração em graça. Entre em contato conosco. contato@graciaapostolado.com.br. Você pode adquirir também os nossos CDs através do nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Lembre-se, você é um abençoado. Adquira os nossos CDs de louvor em graça. Abençoado. Adoradores. Vem comigo! Não há diabo, não há pecado, estamos abençoados. 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 Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Então Romanos 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma, digam bem forte, nenhuma. Quantas condenações tem em sua vida? Aí você fala assim: apóstolo, mas a igreja que eu vou, meu pastor também diz que nenhuma condenação é em nós. Ele diz que não há, mas ele coloca. Mas na igreja que eu vou também diz que estamos debaixo da graça e que nenhuma condenação é em nós. Eles dizem que não há, mas eles colocam. Quando dizem que quem não se batizar irá para o inferno. Quando dizem que aqueles que não tomaram a Santa Ceia perderão a comunhão com Deus. Quando dizem que aqueles que não aceitaram Jesus não serão salvos. Quando a Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Então é preciso saber com quem está a verdade. Não adianta dizer de boca que nenhuma condenação há, mas no púlpito prega a condenação. Você que não jejuou, você que não congregou, você que não fez isso, você que não fez aquilo, olha, no dia do juízo final, Deus vai cobrar, olha. Então, eles dizem que não há, mas eles colocam condenação. Mas aqui não, no Ministério Graça e Apostolado, de fato e de verdade, literalmente se cumpre Romanos, na verdade, só em graça se cumpre Romanos 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo. Não há condenação para os que estão em Cristo. Pastor, quem são os que estão em Cristo? Os espíritos que foram escolhidos por Deus e predestinados para a sua glória.
esses espíritos, neles não há nenhuma condenação. Mas para a carne, se você vai numa igreja que prega para a carne, eles põem condenação em você. Por causa da roupa, por causa do cabelo, por causa do exterior do copo e do prato, como Jesus falava. Então, não há nenhuma condenação no nosso espírito. De modo que, segundo Coríntios 5,16, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque em nosso espírito nenhuma condenação há. Quem recebe? Voltando ao programa Graça e Apostolado, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Claro que não andam segundo a carne. Porque os que estão em Cristo Jesus são espíritos justos e justificados, perfeitos e aperfeiçoados, santos e santificados. Então, diga comigo, os que estão em Cristo, diga isso. São espíritos justos e justificados, santos e santificados, perfeitos e aperfeiçoados. Quem está entendendo? Você não lembra em Hebreus 12:9 que Paulo diz que Deus é o Pai dos Espíritos? Diga comigo, Hebreus 12:9. Diga, Hebreus 12:9. Diga, Deus é o Pai dos Espíritos. Pois bem, são os Espíritos que estão em Cristo Jesus. Porque esta carne aqui, Eclesiastes 12:7, o pó voltará para a terra, mas na verdade o Espírito voltará para Deus, salvo, perfeito, justificado, abençoado. Quem recebe? Ah, papai! Mas a pergunta é essa. A pergunta é essa. Pastor, debaixo de qual lei nós estamos? Essa é a pergunta, não esqueci não. Debaixo de qual lei? Vamos ler aqui, ó. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês já entenderam que os que estão em Cristo são os Espíritos? Diga comigo, diga. A minha carne não tem como estar em Cristo. Diga isso. Diga para o seu irmão, a sua carne não tem como estar em Cristo. Portanto, não tente converter a sua carne, tá? Carne é carne, de nascença até morrer. A carne não se converte jamais. Eclesiastes 1. O que nasce torto não se pode endireitar. A carne já nasceu torta por causa de Adão. A herança de Adão. Estão entendendo o que estou falando? Então, não é a carne que se converte. É o Espírito que já nasceu justificado. Então, na verdade, não é o Espírito também que se converte. Sobrou quem? A alma. Bom, a carne não se converte. O Espírito não se converte, porque já nasceu justificado. Já nasceu salvo, nasceu santo. Então quem se converte? A alma. O entendimento. Para de crer em bruxaria. Para de crer em feitiçaria. Para de crer em obras da carne. Para de crer em magia negra. Para de crer em falsas doutrinas. Então o entendimento se converte. O Espírito já nasceu convertido. A carne não se converte jamais. O que se converte é o entendimento, é a alma. Dá um sinal que está entendendo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei, alô, debaixo de qual lei nós estamos? Romanos 8:1, diga comigo. A lei do Espírito de vida, diga isso. Diga, eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Amém? Levante a mão e diga, eu estou debaixo da lei do Espírito de vida. Diga, eu não estou debaixo da lei de Moisés. Diga, porque Hebreus 7:12 diz, quando mudou o sacerdócio, também mudou a lei. Diga, eu estou debaixo da lei do Espírito de vida, não da lei de Moisés. Então em Jó capítulo 1, debaixo da lei de Moisés, o diabo estava lá. Deus até disse, da onde vens? E ele falou, de passear e rodear sobre a terra. Ele não falou isso? Então, fala para o seu irmão, mas mudou a aliança. Diga isso para ele. Se mudou a aliança, mudou o sacerdócio. Vamos ver isso? Pode sair de Romanos 8.
voltem em Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 13. Você que me assiste no programa Graça Apostolado, não fique somente assistindo. Pegue a sua Bíblia e acompanhe o estudo. Hebreus 8, 13. Dizendo velha aliança. Dizendo o quê? Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança. Ele quem? Digam comigo, Deus. Cristo, né? Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Alô? Aonde é que falava que o diabo estava rodeando a terra? Onde? É na graça? É na nova aliança? É na segunda aliança? Diga para o seu irmão, na primeira aliança. Então na primeira aliança tinha isso. O diabo, o demônio. Veja lá em Mateus, olha, o demônio entrava na pessoa e jogava ela no fogo, jogava na água, jogava no chão. E as igrejas pensam que ainda é assim nos dias de hoje. Não tem lógica, não tem coerência ser assim ainda, visto que mudou-se o sacerdócio, a lei e a aliança. Ora, pastor, então o que é isso que eu vejo nessas igrejas? O que é isso que você vê? Se você olhar para a carne, você vai ver mesmo. Mas se você olhar para os espíritos dos filhos de Deus, você nunca mais vai ver essas coisas. E tem mais, você só vê essas coisas porque você vai em lugares que pregam para a carne. Aqui, nós pregamos para o espírito, que já nasceu justificado. Então, quando se fala ao espírito, a carne não se manifesta. Mas se você vai num lugar que diz assim: você que ouve vozes, você que ouve passos. Quem ouve passos é a carne, quem ouve vozes é a carne. Você que faz ele beber, quem bebe é a carne. Você que faz ele fumar, quem fuma é a carne. Então se você vai em lugares que pregam para a carne, é a carne que você vai ver se manifestar. Mas quando você ouve e assiste o programa Graça Apostolado, você ouve, você é um abençoado, você é salvo pela graça, você é justificado em Cristo, você já é nova criatura. Então o que vai se manifestar? A carne? Não, mas o Espírito Santo em nós, porque você está ouvindo palavras para o Espírito. E então em Gálatas 5, 22, Paulo diz: os frutos do Espírito são amor, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você vai num lugar que prega para a carne, é a carne que você verá manifesta. Se você vem em um lugar que prega para o Espírito, é o Espírito que você verá manifesto. E isso para a glória de Deus. Quem recebe? Essa é a diferença. Aplaude, crente, a revelação. Predestinado, justificado, santificado. Predestinado. Ô, abençoado. Alô, você que está me assistindo agora, você que está assistindo o programa Graça e Apostolado, olha, presta atenção, entre em contato conosco e você pode adquirir agora a mais nova novidade do Ministério Graça e Apostolado. Agora você pode assistir as mensagens gravado ao vivo em DVD, as mensagens do programa Graça e Apostolado gravado em DVD, os cultos gravados ao vivo no Ministério Graça e Apostolado em DVD, e temos também em MP3. Então você pode comprar, adquirir conosco através do nosso e-mail ou através do nosso site, entrando em contato conosco. O nosso e-mail, contato@graciaapostolado.com.br. Você pode adquirir as mensagens em DVD ou então em MP3. A Avinesp, Associação dos Vigilantes Noturnos do Estado de São Paulo, tem no seu quadro associativo os melhores vigilantes noturnos. Abençoado, acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com.br. Em nosso site você vai adquirir as apostilas em graça, de estudo bíblico, profético e apostólico. Não se esqueça, acesse ainda hoje www.graçaeapostolado.com.br. Você é um abençoado.
abençoado, predestinado, justificado, santificado. Voltando aqui nesse entendimento. Se você planta chuchu, é chuchu que você vai colher. Se você planta laranja, é laranja que você vai colher. Se você vai num lugar que prega para a carne, é a carne que você vai ver, dando show. Sabe, dando show? Você vai ver a carne, porque a carne gosta de dar show. A carne gosta de se amostrar, de se exibir. Isso é a carne. Por que aqui não tem isso? Por que aqui no Ministério Graça e Apostolado não tem essas coisas? Por que aqui ninguém chuta a cadeira, ninguém puxa a gravata do pastor? Por que aqui ninguém puxa o cabelo do outro? Por que aqui não tem essas coisas? Porque aqui, diga para o seu irmão, aqui nós pregamos para o Espírito, diga isso para ele. Diga para o seu irmão, não queremos nada com a carne. O que Jesus disse? A carne para nada presta. O que Paulo disse em Romanos 8 sobre essas igrejas? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem recebe? Bom, Hebreus 8, versículo 13. Estão pregando para a carne. A carne se manifesta. Não podem. Por isso que você não se sente bem quando você vai lá. Porque tal manifestações, ou manifestação, não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quando a carne entra na jogada, isso entristece o Espírito Santo. Então, Romanos 8, verso 9. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembre-se, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 9. Hebreus 8, 13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança. Digam comigo, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Pois bem, no Ministério Graça e Apostolado, a primeira aliança já desapareceu faz tempo. Porque na verdade nós, os gentios, nascemos sem lei. O apostolado é a lei de Deus para nós. A lei do Espírito de vida. Por isso que quando você vai nessas igrejas e vê a carne se manifestando, o que acontece? Você pensa que é o diabo, mas na verdade não é o diabo, é a carne. E por que você pensa que é o diabo? Porque a sua mente foi moldada a pensar de conformidade com a lei. Na lei era o diabo, na graça é a carne. Então entenda uma coisa, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Diga para o seu irmão, nesse ministério, já desapareceu. Porque aqui não se prega lei. Ou seja, aqui não se prega pecado. Aqui não se prega para a carne. Quem está entendendo? Rapidinho, Ezequiel, vamos lá no livro de Ezequiel. Lá na lei, porque olha no seu visor o tema da mensagem: não há diabo. Não há diabo. Em Ezequiel, ou seja, na lei, já dizia que um dia o diabo deixaria de existir. Por outro lado, deixaria de se manifestar entre nós, os filhos de Deus. Diga, graças a Deus por isso. Ezequiel 28, abra sua Bíblia. Ezequiel 28. Todo pastor, todo obreiro, missionário, toda igreja, todo ministério da face da terra sabe que o texto que eu vou ler se refere ao diabo. Todo mundo sabe, o padre sabe disso, o papa, o presbítero, o obreiro, o pastor, o bispo, todos sabem. E se não sabe, quando for ler agora vai saber. Porque está claro, não é o pastor Marcos, é o que está escrito. Ezequiel 28, versículo 19. Eu vou resumir aqui porque senão não tenho tempo, tá? Demora muito. Mas você pode ler na sua casa depois, Ezequiel 28, do verso 1 até o 19. Eu vou ler aqui só o 19. Ezequiel 28, 19. Deus disse: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais
existirás. Então aqui é uma promessa, aqui é uma profecia. Ezequiel 28, 19 é uma promessa, é uma profecia, que de conformidade com a graça, ou seja, com a nova aliança, já se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Vamos ver isso? Porque se estiver escrito, para terminar essa reunião, para terminar, presta atenção, caneta, Bíblia e papel. Eu vou te dar 3 textos, você que me assiste agora no programa Graça Apostolado. Aqui no ministério, todos já entenderam que não há diabo. Todos já entenderam. Mas você que ainda está debaixo da lei, que pertence a outra igreja, pertence a uma religião, ou não tem nenhuma, não sei, e pensa que o diabo entra nas pessoas e sai, e entra, e sai, e tem que falar sai, e expulsa. E eu te pergunto, interessante que isso aí nunca acaba, né? É um diabo que nunca sai, um diabo que nunca termina, né? Essas igrejas fazem campanhas de libertação, mas nunca termina a libertação. Interessante que a libertação sempre com os mesmos crentes. Então não é libertação, é manipulação, né? Não é libertação. Mas eu vou te mostrar em Ezequiel, 3 textos. Primeiro, diga comigo, primeiro texto. Vamos lá, Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem, diz respeito ao diabo. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Diabo, chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Ou seja, um dia você deixará de ser, deixará de existir. É o que Deus está dizendo. Mas até então é só uma promessa. Eu vou te mostrar 3 textos. Esse é o primeiro. Não feche esse Ezequiel, hein? Deixa aberto. Segundo texto, João capítulo 19. Abra sua Bíblia. João, são 3 textos que vai te mostrar que não há diabo. João 19, antes de Atos. João 19, versículo 28. Digam todos comigo. 3 textos me mostrarão que de fato e de verdade não há diabo. 3 textos. Qual foi o primeiro? Ezequiel 28, 19. Que era uma promessa. Que o diabo deixaria de existir. Presta atenção. Você que vai nessas igrejas que fala que você tem o diabo, seu marido está com o diabo, o filho está com o demônio. Presta atenção. Vou te mostrar na Bíblia. Olha o tema da mensagem. Não há diabo. Há qualquer coisa, menos diabo. Há manipulação, há indução, há obras da carne, mas diabo não. Vamos ver na Bíblia. Primeiro texto, Ezequiel 28, 19. Segundo texto, João 19, 28. Diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele diz: tenho sede. Então, João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava o quê? Consumado. Pula para o versículo 30. João 19, 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está o quê? Consumado. Diga para o seu irmão: Jesus disse, está consumado. Diga isso para o seu irmão. Levante a mão quem crê na Bíblia, na palavra de Deus. Está escrito ou não está escrito? O que Jesus disse? Está faltando alguma coisa, amém? O que ele disse? Está consumado. Ou seja, o que eu vim para fazer, eu fiz. O que ele disse em Lucas? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, se ele morreu na cruz, ele buscou e salvou. Ele veio buscar e salvar. Quem está entendendo? Quando Jesus disse está consumado, ele quis dizer está feito, está realizado. O que eu vim para fazer, eu já cumpri. Eu vim para perdoar os pecados, estão perdoados. Eu vim para aniquilar o pecado, está aniquilado. E Paulo falou tudo isso depois. Eu vim para justificar, está justificado. Eu vim para salvar, está salvo. Eu vim para libertar, está liberto. Não precisa de campanha de libertação. É só anunciar para o povo que eles estão libertos em Cristo e que não há diabo.
Dá um sinal quem está entendendo. 3 textos. Primeiro, Ezequiel 28:19, que dizia que um dia o diabo deixaria de existir. Não mais existiria. Amém? Quem está entendendo? Segundo texto, João 19:28-30. Jesus foi claro, foi explícito. Ele disse, está consumado. Quem está entendendo? Terceiro texto que prova que não há diabo. Não há. Terceiro texto que prova. O primeiro, Ezequiel 28:19, diz que ele seria aniquilado, que ele deixaria de existir, que ele não mais existiria. Uma promessa. O segundo texto diz que Jesus morreu na cruz e disse, está consumado. Já que está consumado, terceiro texto, Hebreus 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Raciocine comigo. O apóstolo Paulo disse, quando eu era... Se você não entende essas coisas, presta atenção no que Paulo diz. Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu falava como criança. Eu raciocinava como criança. Mas quando cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de criança. Pare de falar do diabo. Pare de falar que é o diabo. Ó o demônio, ó o Satanás, ó o demônio, é o inimigo. Pare de falar como criança. Pare de pensar como criança. Pare de raciocinar como criança. Veja, Ezequiel 28:19, João 19, verso 30. E agora, Hebreus 2:14. Pare de falar como criança. Pare de pensar como criança. Pare de raciocinar como criança. Receba agora a graça de Deus em sua vida e esse entendimento perfeito e comprovado na palavra de Deus. Hebreus 2, verso 14. Diz assim, é o terceiro texto. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos, digo, os filhos de Deus, digo, os espíritos. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, filho de Deus é o espírito. O espírito é revestido de carne e recebe sangue. Pegue na sua carne assim, ó. Dá uma apertada. Isso aqui é a carne. Dentro dessa carne tem um espírito. O espírito existe antes da carne. O espírito sempre existiu. A carne passou a existir. Quem está entendendo? Hebreus 2,14. Visto que os espíritos, que são filhos de Deus, participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus era o próprio Deus revestido de carne e sangue. Amém? Dá um sinal quem está entendendo. Diga comigo, os filhos de Deus, os espíritos, participam de carne e sangue. Diga, Deus participou das mesmas coisas. Está claro? Então Hebreus 2,14. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte... Alô, olhem para mim. Jesus não morreu na cruz? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Jesus não morreu na cruz? Pois bem, um dos objetivos de Jesus ter morrido, alguém pode dizer, mas por que Jesus morreu na cruz? Tão bonzinho, não fez mal a ninguém, nunca falou palavrão, nunca matou, nunca roubou, nunca mentiu, nunca enganou. Por que ele morreu na cruz? Um dos objetivos, Hebreus 2,14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Ou seja, através da morte de Jesus, se cumpriu Ezequiel 28:19, que dizia, não mais existirás. Paulo diz, a morte de Jesus, o diabo foi aniquilado, e isso para a glória de Deus. Quem recebe? 3 textos provam que não há diabo. Abba, Pai. Abençoado, predestinado, justificado, santificado. Abençoado, venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André. Venha receber a graça e o apostolado. Eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo. Venha estar conosco nesse domingo, às 18 horas, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, em Santo André.
Ministério Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Olá, você que está assistindo o programa Graça e Apostolado, eu estou aqui com o Leonardo e gostaria de saber o que mudou na sua vida depois que você conheceu a graça. Depois que eu conheci a graça, na minha vida se cumpriu o que Jesus disse em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então depois que eu conheci a graça, a verdade me libertou das tradições, dos rudimentos, das obras mortas. Então faça como Leonardo, venha congregar neste ministério, venha fazer parte deste ministério, você que está assistindo o programa Graça e Apostolado. Predestinado, justificado, santificado. Para terminar esse raciocínio, o final do programa, presta atenção, levantem um dedo, digam comigo assim, ó, diga Ezequiel 28:19, diga isso. Havia uma promessa, uma profecia, que um dia o diabo deixaria de existir. Diga, João 19:30. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, eu fiz o que tinha que fazer. Levante o terceiro dedo. Diga Hebreus 2:14. Quando Jesus morreu na cruz, a sua morte aniquilou o diabo. Diga, se cumpriu. Ó, pega no primeiro dedo. Diga, se cumpriu. Ezequiel 28:19. Diga, graças a Deus, porque tudo já está consumado e o diabo já foi aniquilado. Diga para o seu irmão, não há diabo. Diga para o outro irmão, não há diabo. Não há diabo. Aplaude ao Senhor quem está entendendo. E para encerrar esta mensagem e esse programa, 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, eu quero saudar a todos que estão me assistindo agora através do programa Graça e Apostolado. Independente da cidade, do local, do bairro que você está. Lembre-se, eu nasci, escolhido, predestinado por Deus. Eu assumo você em minha vida. Eu te assumo como seu pastor, como seu apóstolo, enviado por Deus, para te ensinar a graça, João 1,17, a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus Cristo. Eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu apóstolo, e isto porque eu fui enviado por Deus para cumprir bem o meu ministério. Receba essa palavra em sua vida. 1 Coríntios 13. Quem já achou? Para terminar, hein? Em 2 minutos eu termino a reunião. Em 2 minutinhos eu termino aqui o programa Graça e Apostolado. 1 Coríntios 13, versículo 11. Coloque o seu dedo no versículo 11 e acompanhe comigo, bem devagarzinho, bem consciente. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, ou seja, quando eu era criança, falava como menino, como criança. Pensava como menino, como criança. Raciocinava como menino. O sistema religioso, ou seja, a maioria dos filhos de Deus que estão no sistema, pensam, falam e raciocinam como criança, atribuindo todas as coisas ao diabo. Escorrega no banheiro, foi o diabo. Está lavando a louça, quebra o copo, corta a mão, é o diabo. Bateu o carro, é o diabo. Tropeçou na pedra, é o diabo. Não consegue emprego, é o diabo. Brigou com a namorada, é o diabo. Então estão falando, pensando e raciocinando como criança. Quem está entendendo? Mas tem uma solução para isso. Coríntios 13, verso 11. Mas logo que cheguei a ser homem. Como é que se chega a ser homem, hein? Como é que se chega a ser adulto? Diga para o seu irmão, recebendo a graça e o apostolado. Escreva no seu caderno, anote isso, é uma revelação. Quem recebe a graça de Deus e o apostolado, torna-se o quê? Adulto.
Quem recebe a graça e o apostolado, deixa de falar como criança, deixa de pensar como criança, deixa de raciocinar como criança. Coríntios 13:11. Logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Parei de atribuir as coisas ao diabo. Eu parei de falar como criança. Parei de pensar como criança. Eu parei de raciocinar como criança. Eu parei. Eu me tornei adulto. Portanto, você que me assiste agora no programa Graça Apostolado, Ezequiel 28:19 dizia que o diabo deixaria de existir. João 19:30, Jesus disse: tudo está consumado. Hebreus 2:14 deixa claro que pela morte de Jesus o diabo foi aniquilado, cumprindo-se então a profecia de Ezequiel 28:19. Portanto, você que me assiste, o diabo só existe na mente das pessoas que não conhecem a graça de Deus. Pense nisso. Você é um abençoado. Abençoado, você que está me assistindo agora, venha estar conosco todo domingo às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ministério, Graça e Apostolado. Uma vida melhor espera por você. Vem pra graça você também. Vem pra graça.